Pronto, quando o senhor quiser. Boa noite. Boa noite, Santiago, o nosso parceiro das caminhadas noturnas, das gravações, né? Boa noite também ao pessoal, aos participantes que vão seguindo conosco, participando dessas discussões. Eu tenho recebido e-mails, trocando ideias, isso é muito bom, porque abre um diálogo, né? A nossa ideia aqui não é fazer uma palestra, mas é assim, gerar uma conversa, né, com pessoas que, estando distantes, estudantes de graduação, licenciatura, bacharelado, pós-graduandos, né, professores do ensino médio, e a gente vai trocando ideias a partir dessas conversas. Então, voltando, né, hoje nós vamos entrar na parte 2, né, estamos celebrando os 100 anos, né, da mecânica quântica, e estamos na primeira parte de nossa trajetória, que é Dirac e a mecânica quântica. Em seguida virá Heisenberg e depois o Schrödinger. Então, no domingo à noite, né, 2 dias atrás, a gente fez Dirac e a mecânica quântica, parte 1. Hoje nós vamos entrar com Dirac e a mecânica quântica, parte 2, e vamos nos conduzir até a última slide do encontro anterior, que foi aqui. Exato. Então, nós chegamos até 1925, né? Antes ainda dos dois papers seminais da mecânica quântica, mas assim, o momento terminal, o momento de fronteira, né, entre a velha mecânica quântica, ou digamos, a pré-história da mecânica quântica, e a nascente mecânica quântica em 25. Então, aqui a gente lembrou dos trabalhos do Shaposhnikov, né, que buscou já entender como a ideia de luz tendo natureza corpuscular, a partir da proposta de de Broglie, gerou uma discussão sobre uma desconfiança de que o princípio da superposição pudesse vir a ser violado na eletrodinâmica. É um momento importante. Então, esse trabalho aí, ele já entra numa era em que a luz é corpuscular. Bom, e aí os dois trabalhos seminais da mecânica quântica. O trabalho do Heisenberg, né, que é uma reinterpretação quântica, né, das relações cinemáticas relações cinemáticas e mecânicas, né? No fundo, é a mecânica matricial de Heisenberg, publicada na Zeitschrift für Physik de 1925. No dia 29 de julho de 25. Como eu falei, a nossa proposta é no dia 29 de julho fazer uma discussão no CBPF, né, lá no nosso Diraquistão, com o professor Global, para relembrar esse trabalho e fazer uma leitura desse trabalho, que é um trabalho, não é fácil de ler esse trabalho, é um trabalho, assim, dos trabalhos fantásticos, de uma ideia fantástica de alguém que conseguiu fazer uma modelagem a partir de dados empíricos, mas de uma forma quase que única, né? Como um trabalho de modelagem extremamente criativo na física. Apesar de ser um trabalho de bases mais empíricas, é um trabalho que exige assim uma abstração violenta, muito grande. Digo, violenta no melhor dos sentidos, assim, enorme, né? Um grande esforço. E Dirac, né, como eu contei já da última vez, Dirac de recesso em Bristol. Em setembro, o orientador dele, o Peter Fowler, manda para ele os escritos de Heisenberg que Fowler havia pedido e Heisenberg gentilmente enviou. E aí Dirac acha o trabalho deselegante, né? Como eu falei, Dirac é aquele que busca a estética nas teorias, a estética matemática nas teorias físicas. Dirac acha o trabalho deselegante, mas Dirac não só critica o trabalho, né? Mas refaz o trabalho e escreve o trabalho sobre bases mais matemáticas. Ele estabelece princípios e introduz a ideia dos números que não comutam, né? Da mesma forma que a mecânica matricial, as grandezas físicas são representadas por matrizes que têm uma álgebra não comutativa. Dirac abandona a notação matricial, mas introduz a ideia desses operadores, desses Q-numbers, desses números quânticos, né, que são grandezas físicas que não mais comutam entre si. Posição, velocidade, momentum, tempo, energia, ângulo e momento angular. Bom, e aí Dirac publica esse trabalho de 7 de novembro de 25 nos Proceedings da Royal Society de Londres. Então, esses dois trabalhos são considerados o marco zero da nova mecânica quântica. Da mecânica quântica que nasce a partir de
toda essa vivência empírica, teórica dos primeiros 25 anos do século passado. E até eu coloquei como título aqui, né, desse slide aqui, quanta de luz, partículas de luz e ondas de matéria. Então, a luz dando à luz a mecânica quântica, ou seja, como a luz, a compreensão corpuscular da luz, a partir de de Broglie, foi importante para impulsionar essa nova mecânica quântica. E aí, como eu falei, Dirac, nesse seu ímpeto criativo, entre outubro, novembro de 25 e maio de 26, ele termina a sua tese de doutorado. Quantum Mechanics, né, que ele defende lá no St. John's College. E, na verdade, assim, os 2 primeiros anos do doutorado de Dirac, 1923 e 1924, não foram anos assim que ele viveu, vamos dizer, ideias quânticas, né? Ele vem com a mecânica quântica a partir dos escritos de Heisenberg, que ele critica por serem deselegantes, por serem, ok, ele vê o valor, porém ele vê, não precisa de uma nova linguagem, de uma nova, não linguagem, uma nova apresentação. E aí vamos buscar bases mais fundamentais para colocar como ponto de partida para a mecânica quântica. Depois Dirac, nesse mesmo ano de 25, como eu falei, é o ano Mirabilis, né? O ano Mirabilis de Dirac é 26. Nesse mesmo ano de 26, depois da defesa da tese, ele publica esse livro, esse artigo, nos Proceedings da Cambridge Philosophical Society, né? On Quantum Algebra, e depois On the Theory of Quantum Mechanics, onde ele vai cada vez mais refinando aquilo que ele fez na tese, um Proceedings da Royal Society de Londres, de 26. Eu aqui não vou ficar falando muito dos trabalhos, eu estou dando mais o percurso das publicações, porque, como eu tenho sempre colocado, a gente se esforça muito, pelo menos lá no nosso grupo, no Diraquistão, a gente se esforça muito para que os estudantes sejam estimulados a ler os trabalhos originais, pelo menos uma vez na vida, né? Não buscar só o aprendizado de cursos e de livros, mas ler como os autores conversavam com os seus leitores na época das grandes criações, né? Então, se alguém quiser fazer o percurso histórico, ainda que seja um percurso difícil, né, é bom a gente sempre ter esse contato com as referências primárias, né? Bom, depois, em 1926 ainda, ele coloca esse artigo aqui, revisitando agora o átomo de hidrogênio à luz da mecânica quântica. Não mais o átomo de hidrogênio à luz do modelo atômico de Bohr, porque, como eu falei da outra vez, criou-se até uma certa competição. Havia aqueles que defendiam que a compreensão do átomo é muito mais clara através da teoria de Bohr, e outros diziam, não, tem que ser via mecânica quântica. A mecânica quântica é mais fundamental, é mais abrangente, então nós temos que rever toda a discussão do espectro atômico de absorção e emissão a partir da mecânica quântica que estava nascendo. E Dirac, então, vai rever o átomo de hidrogênio a partir da mecânica quântica, nesse trabalho dele, também dos Proceedings da Royal Society de Londres, de 26. E aí ele vai, né, vai revisitando, trazendo a mecânica quântica para aquilo que antes foi tratado sem mecânica quântica. Por exemplo, o efeito Compton, né, o scattering Compton, né, que era um scattering feito, né, relações cinemáticas de energia e momento para o elétron e para o fóton. Claro, o fóton, né, vamos dizer, era o quantum de luz, quer dizer, tinha mecânica quântica no sentido de que tinha o H cortado, né, na energia do fóton, que é HNI, né? Porém, Dirac agora traz para a formulação da mecânica quântica, para a sua formulação de uma mecânica quântica escrita em termos de variáveis não comutantes. Isso em 26. Lembrando que a equação de Schrödinger ainda não apareceu. Então, 26 Dirac começa a voltar no tempo e rever grandes resultados, né, daquilo que é o mundo quântico a partir da nascente mecânica quântica. De novo, esse trabalho agora nos Proceedings da Cambridge Philosophical Society, o efeito Compton na mecânica ondulatória. A mecânica ondulatória, então, é a mecânica ondulatória de Broglie, né? Mas é uma mecânica ondulatória ainda sem equação de Schrödinger. E depois,
Outro trabalho fundamental, né, da Proceedings da Royal Society de Londres, a interpretação física da dinâmica quântica. Então, de novo, o Dirac vai trabalhar o problema da medida, as relações operatoriais das medidas. Então, sempre, e lembrando que em 1927, nós vamos ver daqui a pouco, já é um ano em que surge o princípio da incerteza de Heisenberg. O que eu estou tentando colocar é o seguinte, né? Não só falar dos trabalhos de Dirac e a mecânica quântica, mas Dirac, a mecânica quântica e o contexto. É um contexto muito rico de ideias, de teorias, de discussões. Esse período que vai de 25, como nós falamos, até 39, né? Então, esse período é um período muito rico, muitas coisas acontecendo que, digamos, assim, assuntos e discussões que nós fazemos até hoje. Nós vamos ver que tem várias discussões abertas no início da década de 30 que estão sendo fechadas agora, a coisa de 5, 6 anos atrás, né? Então, eu queria chamar a atenção porque nós estamos falando da criação de uma teoria. Criar uma teoria, construir uma teoria, né, é algo altamente não trivial, né? E aí é importante compreender não só a teoria criada, mas ela é criada num contexto. Qual é o contexto que gesta, né, essa mecânica quântica? Como Dirac aparece, Heisenberg, Schrödinger e outros, né, que a gente já citou os nomes aqui, e os nomes novos que vão aparecendo, né? E essa teoria que vai sendo construída a múltiplas cabeças, né? Então, eu estou querendo chamar muita atenção para esse contexto, compreender a construção, né, a formulação de uma teoria num contexto extremamente rico de ideias que são derivadas, né, também que vão sendo estimuladas por essa teoria nascente, mas outras ideias que vão alimentar essa teoria nascente. Bom, aí sim, em dezembro de 26, no finalzinho do ano de 26, Schrödinger publica o trabalho fundamental da teoria ondulatória, da mecânica de átomos e moléculas. É aqui que surge a equação de Schrödinger. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais de atenção quando nós fizermos a terceira parte, né, de nossa celebração dos 100 anos da mecânica quântica, que vai ser Schrödinger e a mecânica quântica. Mas aqui eu só queria chamar a atenção para o fato de que Schrödinger também foi muito estimulado e motivado por Dirac na busca de uma estética matemática. E aí o Dirac sempre advogou, né, sempre levou em conta que devesse haver uma equação ondulatória para a mecânica quântica. E aí Schrödinger faz a sua equação de onda, né, a famosa equação de Schrödinger da mecânica quântica não relativística, na mecânica quântica com base, né, em uma mecânica clássica newtoniana. Então, Schrödinger, em 26, lança essa sua equação de onda no trabalho, né, nesse Physical Review, volume 28. Claro que a interpretação probabilística da função de onda, ela não é feita exatamente, é só pelo Schrödinger. Quem, na verdade, faz a interpretação probabilística é o Max Born, né? Então, sobre ele nós vamos falar também quando nós formos discutir Schrödinger e a mecânica quântica. Eu deixei, então, a discussão da interpretação proposta por Max Born para o ciclo de Schrödinger e a mecânica quântica. Mas eu estou só colocando aqui, porque a gente só colocando os trabalhos do Dirac, o participante aí, o estudante, né, ele pode perder um pouco a noção, e é importante colocar bem as ideias. Aonde é que Schrödinger entra? Em dezembro de 26. Nós estamos nas portas, quer dizer, faltando praticamente um ano, né, para chegar à mecânica quântica relativística, porque a mecânica quântica relativística, nós vamos ver daqui a pouco, por Dirac, ela é publicada no dia 2 de janeiro, ela é enviada, né, aos Proceedings da Royal Society de Londres, no dia 2 de janeiro de 28. Então, quer dizer, em dezembro de 27, foi justamente no período de Natal de 27 que Dirac estava fechando o paper que deu origem à sua equação de onda. Então, eu estou querendo colocar também, eu não vou deixar o Schrödinger só para falar na hora do Schrödinger, mas assim, já localizar o Schrödinger nessa relação diacrônica, né, com o Dirac, né? Então, Schrödinger, em dezembro de 26, publica, quer dizer, praticamente um ano depois do trabalho de Dirac, que é de novembro de 25, Schrödinger, estimulado também por correspondência com Dirac, lança a sua equação, a famosa equação de Schrödinger que todos nós estamos cansados e acostumados a resolver vários problemas desde a graduação. Então, de 27, então, outro contexto muito rico.
está nascendo aqui a teoria quântica de campos. Então, nós estamos falando de 1927, ainda um ano antes da equação da relatividade, da equação de Dirac relativística, né, da equação de Dirac. Dirac já entra nessa discussão. É preciso quantizar o campo eletromagnético. A mecânica quântica quantiza o quê? Quantiza as partículas. As partículas são quantizadas. Agora Dirac diz, não, as partículas devem ser descritas por campos, né? O campo eletromagnético, por exemplo, é o campo que descreve a partícula fóton. Se o fóton, como partícula, é quantizada, eu tenho que quantizar também o campo que está associado ao fóton, que é o campo eletromagnético. Então, basicamente, o que Dirac faz nesses dois trabalhos, né, também Proceedings da Royal Society de Londres, a teoria quântica de absorção e emissão de radiação. É olhar de novo o processo de absorção e emissão do átomo, agora considerando a luz como sendo associada a um campo eletromagnético quantizado. Então, o fóton é quântico, mas agora a onda eletromagnética, o campo eletromagnético também é quântico. E ele depois lança essa teoria aqui, que é esse artigo que é a teoria quântica da dispersão, que é a quantização. No fundo, o Dirac fala o seguinte: precisamos quantizar as equações de Maxwell. Por quê? As equações de Maxwell dão origem a quê? A equação de onda, a equação da onda eletromagnética, iterando, né, a equação de Faraday-Lentz com a equação de Ampère-Maxwell, nós tiramos a equação de onda para o campo elétrico, para o campo magnético e para os potenciais, né, para o potencial escalar e para o potencial vetor. As equações de onda estão dentro das equações de Maxwell. Então, nessa onda agora de que eu tenho uma equação ondulatória para a mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger, e se o campo eletromagnético descreve o fóton, que é uma partícula, vamos dizer, quântica, né, esse quantum de luz, então nós temos que dar também um tratamento quântico para o campo associado ao fóton, que é o campo eletromagnético. Esse foi o raciocínio de Dirac. Simples, né? E aí ele cria o primeiro momento em que nós temos uma teoria quântica de campos. O primeiro campo a ser quantizado foi o campo do fóton, o campo de Maxwell, não o campo de Dirac. Então, esses dois papers fundam o que a gente chama de teorias quânticas de campos, que é ou também conhecido como segunda quantização. Em geral, na física não relativística, né, a gente fala teoria quântica de campos, né, desses campos não relativísticos na matéria condensada, é também uma segunda quantização, só que de campos não relativísticos. Né? Por exemplo, o campo que descreve as partículas, os portadores de carga, o campo que descreve, por exemplo, o fônon e as quase-partículas. É um processo de segunda quantização de campos não relativísticos. E na física de partículas, nós vamos falar de campos relativísticos que são quantizados. Mas o que é interessante é que o caminho, vamos dizer assim, o caminho dedutivo seria mecânica quântica não relativística, mecânica quântica relativística e teoria quântica de campos. Entretanto, Dirac, ele foi da mecânica quântica não relativística para a teoria quântica de campos e depois é que ele volta para a mecânica quântica relativística em 28. 27 também chama a atenção esse trabalho de setembro de 27, que é o trabalho do Pauli, que Pauli lança a sua equação sobre a mecânica quântica dos elétrons magnéticos, publicados também no Zeitschrift für Physik de 27. Então, nesse trabalho, Pauli introduz o acoplamento magnético, aquele famoso acoplamento de Pauli, né, que faz o acoplamento do momento de dipolo magnético do elétron com o campo magnético externo, aquela relaçãozinha que todos nós conhecemos como μ escalar B, né? μ sendo o momento de dipolo magnético do elétron. Então, essa equação, Pauli leva esse acoplamento para a equação de Schrödinger. Então, o que estimulou Dirac foi pensar o seguinte: bom, o elétron, no espalhamento Compton, o elétron é relativístico. Vamos dizer, no átomo de hidrogênio, né, a velocidade, assim, a ordem de grandeza estimativa da velocidade do elétron é na faixa de C sobre 137, né? 137 é o inverso da constante de estrutura fina. É como se fosse C sobre alfa. Velocidade da luz por 137, ou seja, algo na faixa de 10 a menos 2 C. Vamos colocar a relatividade aí. Então, Dirac começa quer dizer, na verdade, não era uma competição explícita, mas, na verdade, ele e o Pauli começam a buscar agora a versão relativística da equação de Schrödinger, porque quer-se descrever um elétron quântico, mas também relativístico.
o que a equação de Schrödinger não faz. E aí, nessa competição, Pauli não chega lá, mas Dirac chega lá, deixa eu botar aqui, depois eu vou falar aqui. Então, isso é a equação de Pauli, é um momento importante também, porque já é uma construção mais refinada, introduzindo o efeito magnético na equação de Schrödinger. Depois, 1927, 1º de março de 27, Heisenberg lança o trabalho, o real, desculpa, isso aqui está errado, esse content, é sem esse E, que não tem esse E não, depois eu vou corrigir. Como é que se diz? Deixa eu fazer uma coisa aqui, um instantinho só, eu acho que eu já posso corrigir online, espera aí, the actual content, espera aí, deixa eu salvar aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Opa. Eita, agora não estou conseguindo. Espera um instantinho só, deixa eu fechar aqui. Ver se eu consigo agora. Opa, peraí. Eu não saí. Ah, não está aqui. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Então tá, perdão aí pelos bastidores. Então, em 27, Ô, José, ainda não Oi. tá aparecendo, não. Ah, não está aparecendo, não? Então, deixa eu voltar Não. aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu interromper o compartilhamento um pouquinho só. Deixa eu voltar aqui, peraí aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu interromper o compartilhamento, apresentação de slides, tá? Deixa eu voltar aqui. Não, eu vou tirar os slides um instantinho só. Peraí. Deixa eu voltar agora aqui. Espera um instantinho só, Santiago, desculpa aí, hein? Peraí. Estou sendo ouvido, né, Santiago? Não perdi a Tá conexão, sim, não, tá né? tranquilo. Tá legal. Então, deixa eu ver agora se a gente consegue voltar lá. Opa, deixa eu fechar aqui. Tá aparecendo agora ou não? Não, tem que voltar no Teams e em compartilhar de novo. Ah, tem que voltar no Teams e compartilhar de novo. Isso, Então isso, tá, isso. então peraí, deixa eu fechar aqui tudo aqui. Não, não Deixa eu- precisa fechar, não, pode deixar só ir pro Teams. Tá, olha só a minha inteligência, hein? Uhum. Deixa eu voltar agora aqui. Tá aqui. Vamos ver se foi, Santiago. Peraí. Foi ou não? Não, Não, engraçado. né? Mas tá dando para ler, não tá? Não, não tá aparecendo. Ah, não tá aparecendo o slide, né? Não, não tá Ah, aparecendo. então tá. Então, perdão. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu sair mesmo tudo aqui. Eu tenho que voltar lá no Teams, né? Isso, isso. Teams, E tá. Então, deixa eu aí, pegar aqui. vem aqui no compartilhar, que ele Tá, deixa eu ver adiciona. onde tem, deixa eu ver onde está o compartilhar. Ah, tá aqui o compartilhar. Tá, Isso. Aí vê se tá, aparece os slides. tá. Eu vou botar, eu tinha tirado os slides, deixa eu colocar os slides de novo. Perdão. Tá. E aí, deixa eu voltar lá no Teams, espera aí. Estou de volta aqui. A compartilhar. E aqui. Ô, droga, espera aí. Ah, sai daqui. Apareceu, Santiago? Deixa eu ver. Apareceu. Aí vai lá no Ah, bannerzinho. Vamos ver agora se vou vai no funcionar. banner. Oi? Aí foi. Voltou. Perdão, Perfeito. perdemos 5 minutos. Tem que ter tempo suplementar. Perdão aí. Ah, vai ter que ter acréscimo. Vai ter que ter acréscimo, né? Vamos lá. Então, desculpa, é só para não perder assim, a linha do raciocínio. Então, nós chegamos em 1927, né? O problema real, né, da cinemática e da mecânica é quântica. E aí, nesse trabalho desse Zeitschrift für Physik, também Heisenberg, então, lança o princípio da incerteza, esse 1927. Então, tem essa concomitância, né? 1927, em setembro, nós temos a equação de Pauli, já em setembro. E em março, né, portanto, 6 meses antes, né, nós temos o trabalho do Heisenberg sobre o princípio da incerteza, que nós vamos discutir também, claro, não vamos ensinar, porque as pessoas já sabem, né, mas assim, vamos falar sobre
a gestação desse princípio da incerteza em 27. E aí, finalmente, no início de 28, final de 27, Dirac já está terminando os trabalhos que vão levar à equação relativística. Então, em 1928, Dirac escreve esses dois trabalhos. 2 de janeiro de 28 e 2 de fevereiro de 28, ele lança os dois trabalhos, que é a teoria quântica do elétron, a teoria quântica e relativística do elétron. Então, Dirac finalmente consegue, nessa corrida com o Pauli, lançar a mecânica quântica relativística, né, que é a que nós conhecemos como equação de Dirac, né, que por acaso eu estou com a camiseta justamente hoje aqui da equação de Dirac. Então, esse trabalho aqui vai ter repercussões muito grandes, nós vamos ver daqui a pouco, né, repercussões bastante negativas até também, e já em 29, né, depois a gente vai falar melhor sobre isso, ele lança a ideia da teoria de elétrons e prótons. Por quê? Na teoria, na teoria quântico-relativística de Dirac, ou seja, na equação de Dirac, resolvendo a equação de Dirac para elétrons livres, né, nós temos soluções de energia positiva e soluções de energia negativa. Dirac, né, como bom pitagórico, né, como bom platônico, ele acha que o mundo, a natureza é impregnada de matemática. Então, aquilo que são as soluções matemáticas, mesmo que aparentemente elas possam corresponder, são soluções matemáticas, mas que correspondem a situações muito espúrias do ponto de vista da física, né? Então, a equação de Dirac para elétrons livres, ela leva à solução de elétrons livres com energia negativa. O que é uma partícula livre sem interação com energia negativa? A energia dela deveria ser totalmente cinética, portanto, positivo definida, né? Ele então diz: não, se tem soluções de energia negativa, isso deve ter uma consequência. E não é à toa que essas soluções aparecem. Se a matemática está me dizendo, eu tenho que buscar uma razão física por trás dessas soluções, porque a matemática, ela é uma leitura da natureza. Ela está me fazendo o que a visão de Dirac, o que um instrumento complexo não está me revelando, porque ainda não existe, nós estamos em 1928, mas não existe nem acelerador de partículas. O primeiro acelerador, que é o acelerador de Berkeley, ele só aparece em 1934. Então, Dirac está dizendo, o meu acelerador, o meu detector, o meu telescópio é a matemática. E aí ele lança a mão da interpretação de que esses elétrons de energia negativa devam corresponder a alguma, ele deve enquadrá-los em alguma situação física. E ele lança a ideia, então, né, a partir desse trabalho, quer dizer, fica devendo essa solução. Em 29, em 6 de dezembro de 29, ele lança esse trabalho, manda para os Proceedings da Royal Society de Londres, uma teoria de elétrons e prótons, porque ele começa a pensar que os prótons, né, são partículas de carga oposta aos elétrons, ele pudesse ter uma relação de simetria com os elétrons, alguma simetria que levava carga negativa em carga positiva, só que os prótons sendo muito mais massivos do que os elétrons, cerca de 2.000 vezes mais massivos do que os elétrons. E ele propõe essa ideia de um vácuo, né, onde todas as partículas de energia negativa, sejam os elétrons, né, que os prótons, as soluções livres de energia negativa, deviam estar preenchendo um mar, usando também o princípio da exclusão de Pauli aí, né, para poder dizer que esse mar, todos os níveis vão estar completos. Ele deve estar descrevendo uma entidade física que Dirac vai interpretar como o vácuo quântico. E aí eu queria só chamar a atenção, então estou repetindo aqui, nesse trabalho de 29 é quando nasce a ideia do mar de Dirac, ou também chamada teoria dos buracos, the hole theory, né? A teoria do mar de Dirac, ela sai então a partir da necessidade que Dirac encontra de descrever fisicamente as suas soluções de elétrons ou prótons livres, né, de energia negativa, porque a equação de Dirac vale para férmions, spin meio. Na época, então, o próton era pensado uma partícula era pensado como sendo uma partícula elementar, como o elétron. E aí a equação de Dirac, ela é uma equação de Dirac para os elétrons, uma equação de Dirac para os prótons. Então, elétrons livres de energia negativa,
prótons livres de energia negativa. Então, o mar de Dirac é esse mar de partículas livres de energia negativa. E aí ele publica essa ideia aqui, né, desse mar infinito de elétrons livres com energia negativa nesses Proceedings da Royal Society de Londres. Então, é a equação de Dirac, né? E aí agora as soluções que aparentemente seriam espúrias, mas Dirac acreditando fortemente no poder da matemática na natureza, sendo ele, né, um platônico, né, um pitagórico, ele então ele não abandona aquilo que a matemática está dando, né? Bom, também nesse contexto, né, nesse contexto riquíssimo, denso de acontecimentos, Hermann Weyl, o grande matemático, né, de Tübingen, ele lança esse livro, né, A Teoria de Grupos e a Mecânica Quântica. É o primeiro tratado em que se vê a teoria de grupos entra mais pesadamente na física. Então, até então, a teoria de grupos, ela, vamos dizer, teorema de Noether também, lá de Göttingen, né? O pessoal não de Tübingen, de Göttingen, né? Göttingen, Noether, Weyl, Felix Klein, Hilbert, né? Todo esse pessoal muito adepto à teoria de grupos, né? Mas ainda buscando uma inserção na física. E aí, esse livro de Hermann Weyl culmina a primeira edição em 28, a segunda edição em 31 e a tradução para o inglês de 1950, a tradução em inglês é The Theory of Groups and Quantum Mechanics, que é um livro excelente. Está disponível na internet, PDF, as pessoas podem buscar e consultar esse livro. Talvez não estudar, assim, não vale a pena estudar o livro como um momento de aprendizado. Existem livros mais modernos, mais objetivos para se aprender, mas é um livro de consultas, porque o Hermann Weyl desenvolve formalismo muito interessante para resolver problemas de mecânica quântica de uma forma muito algébrica e não analítica, não, usando todos os recursos da teoria de grupos para resolver problemas de mecânica quântica. Ainda Dirac, em 29, a base da mecânica quântica estatística. Então, e depois o trabalho também, a mecânica quântica de sistemas de muitos elétrons. Então, é quando Dirac entra, então, já com a preocupação de descrever um sistema de muitos elétrons. Por que um sistema de muitos elétrons? Porque o mar de Dirac é um sistema com um número infinito, né, de elétrons de energia negativa. Então, ele precisava buscar esse todo, né? Digamos assim, mais tarde, né, na década de 50, lá em 58, né, o Anderson vai dizer que digamos assim, no fundo, né, o todo é diferente, né? Quer dizer, o todo não é simplesmente a soma das partes, né? Então, nesse sentido, Dirac também já estava preocupado, né, com essa ideia do more is different, né, o mais é diferente, né, porque ele queria descrever sistemas agora de muitos elétrons, e aí vai chegar na discussão da estatística que a gente conhece hoje como a estatística de Fermi-Dirac. Bom, aqui também, então, 1930, em 1930, então nós estamos falando desse período 29 e 30. Então, o livro, o conceito de vácuo quântico, em 29, o livro do Hermann Weyl, de teoria de grupos na mecânica quântica, em 28, aí aqui a mecânica estatística quântica surgindo com Dirac aqui, e o livro do Dirac, o famoso livro de Principles of Quantum Mechanics, né, publicado em 1930, né? Nesse livro, Dirac ainda não introduz aquela sua famosa, né, notação dos Brais e dos Ketch. Eu até boto essa observação aqui, porque se alguém for olhar a primeira edição desse livro, que é a edição de 1930, né, depois teve as edições posteriores, 35, 47 e 54. Na edição de 47, que é a terceira edição, Dirac, então, já traz a sua notação, né, dos estados quânticos sendo descritos pelos Brais e pelos Ketch, que na verdade ele lança nesse artigo aqui de 39. Então, só em 47 isso sai do artigo e passa para o livro, que é uma nova notação para a mecânica quântica, que é esse Proceedings da Cambridge Philosophical Society de 1939. Estudantes de graduação que estão iniciando mecânica quântica, vale a pena ler esse artigo. Esse artigo é um artigo de física, sim, mas eu acho que esse artigo tem muito da estética matemática que Dirac procura. É aquele casamento, né, da física, vamos dizer assim, com a filosofia da estética, né? Então está aqui nesse artigo essa nova anotação que é sensacional, realmente. É algo bem. Depois
talvez igual a isso seja a ideia dos gráficos de Feynman, que surge com Feynman, né, lá no início dos anos 50. Né? Então, eu acho que é muito interessante esse artigo. Esse artigo, então, e o livro do Dirac de mecânica quântica, aquele livro fino que nós conhecemos, né, como tudo do Dirac, é muito telegráfico, mas é um clássico da literatura da mecânica quântica. Né? Então, ele já é lançado em 1930 pela Oxford University Press. 1930, esse grande artigo, Proton, esse artigo do Dirac também, que eu sugiro que os estudantes leiam na referência primária, é um Nature de 2 páginas, onde o Dirac faz toda aquela discussão de que seria o próton a antimatéria do elétron, né? Na verdade, não é. E aí entra uma discussão com Hermann Weyl, do livro de 28, né? O Hermann Weyl, do livro de teoria de grupo. Hermann Weyl é um profundo conhecedor da relação entre teoria de grupos, simetrias e mecânica quântica. Ele sugere ao Dirac que, se você está buscando a antimatéria do elétron, ela não deve ser o próton. Olha a intuição do matemático, né? Também baseada em quê? Em teoria de grupos. Porque você deveria buscar alguma simetria. Se houver a antimatéria, ela deve estar em alguma relação de simetria com a matéria, no caso da equação de Dirac, o elétron ou o próton. Então, se o Dirac queria conceber um antielétron, não seria o próton. O antielétron seria uma partícula e o próton teria a sua antipartícula, antipróton, né? Na época, pensando que o próton fosse uma partícula elementar. Então, nesse artigo de 1930, é muito interessante, é um artigo sem equação praticamente. Eu acho que Dirac escreve só 2 equações nesse artigo, a equação de Schrödinger, Hψ igual a IH cortado EDT psi, e a equação da relação relativística entre energia e momento, E ao quadrado igual a P2C2 mais M2C4. Então, é um artigo em que a gente vê a gestação daquilo que estava maturando, né, no íntimo do Dirac, que era a existência da antimatéria. Dezembro de 32, então, Dirac, né, dezembro de 32, desculpa, que está errado, é dezembro de 33, está errado aqui. A Nobel Lecture de Dirac em 33, ele reformula esse trabalho aqui do vácuo quântico de uma teoria de elétrons e prótons. Nós vamos já ver por quê. Em 1932, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, o, é, o positron, perdão, né? O positron é descoberto, né? Não eu tenho aqui, não é o Chadwick, tem aqui, deixa eu pegar aqui, é o Anderson, o Charles Anderson descobre o positron em 1932. Então, nessa Nobel, Dirac ganha o Prêmio Nobel de 33 pela descoberta pela proposta dos pósitrons do antielétron, que é descoberto por Anderson. Então, em 32, né, em dezembro de 33, dia 12 de dezembro de 33, na Nobel Lecture, lá em Estocolmo, Dirac apresenta esse trabalho, A Theory of Electrons and Positrons. Então, ele revê agora o vácuo da QED como sendo um vácuo de elétrons e pósitrons virtuais em constantes processos de aniquilação e de criação de pares fóton, elétron, pósitron criando fóton, fóton decaindo, elétron, pósitron, todos os processos virtuais, claro. Isso um fóton decair num par elétron, pósitron não é compatível com a conservação de energia e momento, só mesmo como um processo virtual. Bom, repercussões. Heisenberg escreve para Pauli em 1928. O capítulo mais triste da física moderna é e permanece sendo a teoria de Dirac. Então, a teoria de Dirac desagrada profundamente, porque Dirac está interpretando essas soluções aparentemente espúrias como novas partículas da física. Depois, Heisenberg retorna a Pauli em 34, né? Ele fala, a teoria dos buracos de Dirac, o mar de Dirac, né, levará a muitos tipos de horrores, né, enquanto, né, a autoenergia não puder ser colocada em ordem, puder ser compreendida corretamente, é o que eu acredito. Né? Por quê? A questão da autoenergia do elétron, né? O que é essa autoenergia? É o elétron interagindo com o fóton e esse fóton, que vamos dizer assim, revestindo o elétron e dando ao elétron vamos dizer, uma característica de uma partícula, vamos dizer assim, vestida, né? Vestida por uma nuvem de fótons, e esse elétron aí, né, ele
tem essa autoenergia. Compreender a autoenergia do elétron, o Heisenberg diz, então, que enquanto não se compreender a autoenergia do elétron, a teoria de Dirac, do mar de Dirac, ela vai levar a vários tipos de horrores. Esse many kinds of horrors no fundo, interpretações, que Dirac começa a se notabilizar como aquele que interpreta soluções matemáticas aparentemente espúrias do ponto de vista da física. Depois, Heisenberg para Pauli em 1935. Né? Então, com respeito à eletrodinâmica quântica, nós estamos ainda no mesmo estágio, né, que nós estávamos em 1922 no que diz respeito à mecânica quântica. Nós sabemos que tudo está errado. Então, a ideia parece que está tudo errado, mas está tudo dando certo. Você tem uma física controversa, mas, no fundo, os resultados estão saindo. O espectro atômico está sendo compreendido. Aqui é que eu volto ao Dirac de 31, quando ele segue o conselho vamos dizer, a ideia que Hermann Weyl dá de olhar profundamente as possíveis simetrias da sua equação, da equação de Dirac. E aí, nesse trabalho chamado Singularidades Quantizadas no Campo Eletromagnético, né, Dirac, então, está preocupado de compreender também o porquê das cargas quantizadas. Né? Vamos dizer, nesse tempo do Dirac, nós estamos em 31, o nêutron ainda não tinha aparecido. Então, o que se tinha era o elétron, o fóton o elétron, o fóton e o próton. Né? Na verdade, o elétron, o próton e o fóton. Né? Ainda não havia o nêutron. Então, carga menos E, carga 0 vezes E, que é o fóton, e carga mais 1 vezes E, que é o nêutron, é o próton, né? Carga positiva, mais E, e o elétron, carga menos E. Por que mais 1, 0 e menos 1? Então, Dirac queria compreender também, e ele vai, então, buscar, no estudo das singularidades do campo eletromagnético, a origem dessa possível quantização da carga. E aí ele introduz a ideia dos monopolos magnéticos. Então, nesse trabalho de 31, Dirac traz 3 grandes questões da física: quantização da carga, proposta de existência do monopolo magnético e a existência da antimatéria, que aí ele chega à antimatéria usando percebendo a chamada simetria de conjugação de carga da sua equação, mostrando que a equação de Dirac para descrever um elétron num campo eletromagnético, ela tem como solução, quer dizer, o elétron no campo eletromagnético, mas, ao mesmo tempo, uma partícula com a carga oposta, mais num campo eletromagnético oposto, é também solução da mesma equação. Então, existe essa chamada transformação de conjugação de carga, né, que ela altera, ela faz uma transformação no campo do elétron e, automaticamente, ela também leva o campo eletromagnético de A, vamos dizer, o campo eletromagnético nele com sinal trocado. O campo elétrico vai em menos E e o campo magnético vai em menos B, ou seja, eu faço uma espécie de uma reflexão, né, dos campos E e B. Então, a conjugação de carga do campo de Dirac, do campo de Maxwell, perdão, vai me levar o campo elétrico em menos o campo elétrico, o campo magnético em menos o campo magnético. E, ao mesmo tempo, eu faço uma transformação de conjugação de carga na função de onda do elétron e eu tenho uma invariância da equação de Dirac. Então, a equação de Dirac descreve elétrons num campo eletromagnético e partículas de carga oposta ao elétron num campo eletromagnético oposto, menos E, menos B. E aí, essa simetria de conjugação de carga é que leva à existência, então, da antimatéria. A equação que foi escrita para elétrons num campo eletromagnético, ela serve também para uma partícula de carga oposta de mesma massa, mas num campo eletromagnético oposto. Então, é uma equação que resolve 2 situações, matéria e antimatéria. E aí, isso aí é que deixa o horror, né? Que aí a gente vai ver depois aqui, eu ver aqui, Pauli, em 1932. Recentemente, Dirac tentou a explicação de identificar os buracos com antielétrons, partículas de carga mais E e mesma massa que o elétron. A ausência experimental de tais partículas, ele faz uma série bota uma reticência aí, agora, nós não acreditamos, portanto, que esta explicação possa ser considerada seriamente. Então, Dirac é considerado estar trazendo uma solução, uma questão, ou seja, um conceito pouco sério para a física de partículas. Né? Mas, digamos, em 32, Anderson
nesse artigo aqui do Science, e depois nesse artigo do Physical Review, publicado em 33, ele chega à existência, ou seja, o elétron positivo, né? O primeiro artigo ainda é um artigo meio de indício, né? A existência aparente, né, de partículas positivas facilmente detectáveis, que é ele ainda não está completamente convencido, porque o experimento é de 31 de julho de 32, e ele escreve o trabalho uns 3 meses depois. Então, ele ainda está dizendo, ainda é uma existência aparente, mas em 33 o experimento é realizado em outros lugares, é confirmado, e aí ele já publica o Physical Review como o elétron positivo, ou seja, o positron, né? E ele ganha o Prêmio Nobel de 36 pela sua descoberta, e dirá que o Prêmio Nobel de 33 pela proposta do positron, né? O que o Estocolmo disse é pela descoberta de novas formas de matéria atômica. Seria o monopolo magnético, que ainda não foi descoberto como partícula elementar, mas o positron. E aí dirá que em 31, né, quer dizer, voltando àquele ao seu artigo de 31, quando ele lança a ideia da teoria dos buracos, ele fala, a partir do trabalho de 29, né, ele reafirma dizendo que um buraco, né, se houver algum, né, ele seria um novo tipo de partícula desconhecida da física experimental, mas tendo a mesma massa e a carga oposta do elétron. Então ele diz, mesmo que a física experimental ainda desconheça, nós estamos diante de uma interpretação. E é muito interessante essa interpretação de Dirac, porque é uma interpretação muito fora da caixinha para a época. Você imaginar um mar infinito de elétrons de energia negativa. Se um elétron sai do mar, fica infinito infinitos elétrons menos um elétron. Ele diz, isso se comporta como uma partícula de carga positiva. Então, olha a questão que está se colocando aí. Por isso que ele estava interessado também na estatística de muitos elétrons, porque ele está falando de um mar praticamente infinito de elétrons, mas com um elétron vacante, e aí isso se comporta como uma partícula, esse infinito de elétrons vai se comportar como uma partícula de carga positiva. Esse mar infinito com uma vacância de carga negativa se comporta como uma carga positiva e de mesma massa que o elétron. Quer dizer, imaginar isso, né, assim, realmente é uma abstração muito grande. Só mesmo eu acho que uma pessoa que acredita fortemente, né, na matemática, no que a matemática tem a dizer sobre a natureza, e assim, que tenha uma base filosófica muito importante. Tem que ser realmente, sei lá, um pitagórico, né, para pensar nisso aí. Então, Dirac interpreta o buraco, né, como elétrons de carga, antielétrons, na verdade, elétrons positivos, né, e com energia positiva. Então, o positron é um antielétron com energia positiva. Então, aquilo que é os elétrons de energia negativa, Dirac joga todo mundo no mesmo mar. E aí diz, a falta de um elétron de energia negativa faz isso tudo, esse mar todo, se comportar como uma única partícula de energia positiva. Eu acho essa ideia assim fantástica, realmente sensacional, né? Então, isso é a ideia do 32, né? 31. Em 32, então, ele faz esse Proceedings da Royal Society de Londres, faz um artigo muito mais encorpado, né, sobre realmente a chamada mecânica quântica relativística, né? Então, eu acho que essa síntese, né, que ele faz de tudo que ele vinha estudando de relatividade e mecânica quântica, ela foi possibilitada pela descoberta do pósitron. Aqui eu já falei, né, agora foi o Paulo, em 32, que diz que a ideia do Dirac, né, de pensar os buracos, né, como antipartículas, isso aí não era uma explicação que pudesse ser considerada seriamente. Aqui já falei, Anderson descobre o positron. Então, nós temos esse período 31, 32, 33 extremamente rico. 32 descobre-se finalmente o nêutron, Chadwick, né, que foi estudante do Rutherford. Rutherford descobre o núcleo atômico em 1911, Rutherford descobre o positron, o próton, em 1919, e o seu discípulo Chadwick descobre o nêutron em 1932, também em Cambridge, né? E aí, com a descoberta do nêutron, Heisenberg, nós vamos falar sobre depois, quando formos falar de Heisenberg e a mecânica quântica, ele faz a proposta do spin isotópico, né? Porque agora eu tenho prótons e nêutrons formando o núcleo atômico. O núcleo atômico estava faltando o segundo elemento, que é o nêutron. Eles têm massas quase muito próximas, a diferença de massa é de uma parte em 940, né? Um MeV em 940 MeVs, né? Quase, portanto, assim, 0,
1 em 1000, né? Então é 0,01%, né? Então é 0,001, 0,01%, né? Uma parte em 1000, praticamente, né? E ele lança esse trabalho aqui sobre o spa, Bau é a construção, Bau, né, em alemão, né? Então, sobre a construção do núcleo atômico. E aí, quer dizer, o núcleo atômico é feito de prótons e nêutrons e estabelece, então, Rutherford diz, a diferença de massa entre o próton e o nêutron é muito pequena, né? Então, praticamente 0,1%. Né, 0,1%. E aí ele lança essa ideia de que deve haver uma simetria muito boa, muito aproximada, né? Uma aproximação muito boa de se considerar uma espécie de uma simetria entre o próton e o nêutron, porque são duas partículas diferentes com massas quase iguais. E aí ele está voltando a quem? Essa ideia da simetria mecânica quântica. A mecânica quântica é simetria me dá estados degenerados de energia. Hermann Weyl. Então, as degenerescências, né, dos sistemas quânticos estão ligadas a simetrias, estados independentes, distintos, de mesma energia. Física de partículas, né? O que é energia? Vamos dizer, é a massa de repouso. Massa de repouso, né? Energia de repouso, perdão. Energia de repouso, né? Dividida por C2 me dá a massa. Então, se o próton e o nêutron têm massas quase iguais, é porque eles têm energias de repouso praticamente iguais. E isso, então, está dizendo que deve ter uma simetria, porque são estados praticamente degenerados de energia, dentro de uma boa aproximação. E aí, Heisenberg lança a ideia do spin isotópico, que é uma ideia muito importante depois para a física nuclear, como nós vamos ver quando formos falar de Heisenberg, o trabalho do Wigner de 37, que é quando Wigner traz esse conceito para, digamos, para muito mais matematizado para a física nuclear, com a simetria SO2 de spin isotópico. Mas a ideia, então, já nasce aqui a partir da descoberta do nêutron, e o nêutron também, partícula de spin meio, está sendo descrito pela equação de Dirac. Aqui eu já tinha falado, né, a Dirac, então, junta, né, todo o seu conhecimento sobre a mecânica quântica relativística e a ideia da antimatéria e o vácuo quântico nesse artigo Teoria de Elétrons e Positões. Esse artigo também está na internet, claro, PDF, vale a pena ser lido. Estudantes de graduação, mestrandos, estudantes, né, de licenciatura, leiam esse artigo do Dirac, que ele é um discurso muito bonito, né, sobre a compreensão dele, sobre o que é o vácuo daquele. 33, na conferência de Solvay de 33, então Dirac reafirma, né, a sua ideia de que o hole, né, o buraco, é o pósitron, o buraco no mar de energia negativa é o pósitron, né, e ele fala da polarização do vácuo, ou seja, né, o vácuo quântico, né, sendo formado de elétrons e pósitrons virtuais, ele vai ser polarizado pela agência de um campo externo. Se eu colocar um campo eletromagnético forte no vácuo, ele pode criar pares de elétrons e pósitrons virtuais, transformar a energia eletromagnética, fótons, né, em pares virtuais, um processo virtual, né? E aí isso cria uma polarização do vácuo. Heisenberg retoma essa discussão da polarização do vácuo, incorpora essa discussão, e em 36 nós vamos ver esse artigo lindíssimo do Heisenberg e do seu estudante Euler, que é Consequências da Teoria de Dirac do Pósitron. Então, Heisenberg adota a ideia da teoria de Dirac para o pósitron e vai estudar, então, uma eletrodinâmica fotônica, com efetiva fotônica. Nesse artigo aqui do Heisenberg com Euler, né, eles chegam à primeira formulação de uma eletrodinâmica não linear, que é a chamada eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, obtida através, né, da incorporação de todos os efeitos quânticos dos pares virtuais de elétrons e pósitrons do vácuo quântico para dar origem a uma teoria puramente fotônica não linear. Então, eles modificam fortemente as equações de Maxwell, introduzindo a não linearidade nas equações de Maxwell a partir desse trabalho do Dirac, né, da teoria de pósitron. E também Euler e Köchel, é o mesmo Euler, né, o espalhamento da luz pela luz na teoria de Dirac, publicado aqui também nesse Naturwissenschaften de 1935. Essa ideia, o espalhamento luz-luz, na verdade, ele só foi medido agora em 2017 e refeito em 2019 no LHC.
Nós precisamos esperar o quê? De 1935, né? 65 mais 17 anos, praticamente 82 anos, né? Desde 1935, só em 2017 o espalhamento luz-luz foi diretamente medido, né? E aí esse espalhamento luz-luz, que também é chamado de espalhamento de Delbrück, porque depois ele é estudado por Lise Meitner e outros colaboradores, e o próprio Delbrück, né? Que é o espalhamento fóton-fóton. Então, a teoria de Dirac está trazendo muitas novidades, são repercussões. Esse trabalho aqui do Weisskopf, Victor Weisskopf, com Kemmerer, desvios das equações de Maxwell dos resultantes da teoria do pósitron. Então, é a ideia ainda da polarização do vácuo, né? Então, a teoria do pósitron, ela me dá a ideia de um vácuo quântico feito de elétrons e pósitrons virtuais. O vácuo, então, pode ser polarizado, o vácuo, então, começa a se comportar como um meio material, e isso tem consequências das equações de Maxwell. E essas teorias não lineares, né, elas dão origem à birrefringência do vácuo, dicroísmo do vácuo, elas dão origem quer dizer, basicamente birrefringência são os efeitos mais importantes. Birrefringência, dicroísmo, claro, e dispersão, né, meio é dispersivo. O vácuo se tornando dispersivo por conta da não linearidade. Aí agora, já estou finalizando, né, Dirac já vai chegando agora, né, aquela coisa, ele está indo da parte para o todo. Então, Dirac começa a compreender o elétron. E aí tem toda uma discussão que Einstein trouxe em 1917 com a constante cosmológica. E qual é a origem da constante cosmológica? Então, Dirac começa a trazer agora a física, vamos dizer assim, essa mecânica quântica relativística, né? Ou seja, esse vácuo quântico que é pleno de partículas e antipartículas virtuais, para começar a compreender a origem da constante cosmológica. Então, é por isso que Dirac publica esse Annals of Mathematics, em 1935, que agora ele vai estudar o elétron, a equação de onda do elétron, que é a equação de Dirac, não mais no espaço de Minkowski, da relatividade especial, mas no espaço de De Sitter, que tem constante cosmológica positiva. E em 63, não, aqui não está colocado, aqui também no Journal of Mathematical Physics, esses artigos de Dirac não têm aceitação nas revistas de física, ele publica em revistas de matemática. No Journal of Mathematical Physics de 1963, ele estuda a equação de onda do elétron no espaço de De Sitter e chega a conclusões muito fortes sobre a existência de um tipo novo de partículas chamadas singletons, que poderiam ser as partículas elementares mais fundamentais ainda do que os quarks. Então, tem toda uma discussão que Dirac está procurando compreender as mínimas estruturas, né, mas aí já em conexão com o espaço-tempo da relatividade geral, De Sitter, anti-De Sitter, né? Aqui esse artigo também é muito interessante, que é uma discussão que tem com Bohr, que é, será que a conservação da energia vale também em processos atômicos? Né? Por que está tendo essa discussão? Porque quando Pauli lança a ideia dos neutrinos em 1930, né, para levar em conta aquela energia que estava faltando nos decaimentos beta, né, nêutron que decai no próton, no elétron, mas isso não conserva a energia em momento. Falta alguma coisa se eu acreditar na conservação da energia do momento. E aí Pauli introduz a ideia dos neutrinos naquela sua famosa carta de 4 de dezembro de 1930. Não é num artigo, é numa carta, né? E Dirac, então, entra nessa discussão com Bohr também. Será que a conservação da energia no mundo atômico, no mundo quântico, ela se dá em processos individuais ou ela se dá num sentido estatístico? Né? Em média, a energia é conservada, mas nos processos quânticos individuais, ela é ou não conservada? Isso está discutido nesse Nature de 1933. Aí, em 37, Dirac lança esse trabalho lindíssimo, que é As Constantes Cosmológicas, é uma discussão que ele tem também com o Bondi, é uma discussão sobre vamos dizer, o espaço-tempo, né, fundamental do universo, que é o que eu digo assim, da parte para o da parte para o todo de Dirac, né? Porque você vai da parte para o todo ou você vai do todo para a parte, né? Então, Dirac é muito dentro dessa linha, é da parte para o todo. Ele vai nas estruturas mais fundamentais para depois compreender o todo, né? Quer dizer, o more, que é muito, o more, né, do lado do Anderson, the more is different. Então, da parte,
que tem um comportamento para o todo que pode ter outro comportamento. Então, nesse trabalho também, de 38, a New Basis for Cosmology, que é um trabalho excepcional, é um trabalho excelente, né, para quem está dando Física 1, a questão das unidades, sistemas de unidades, é um trabalho que Dirac brinca com as constantes fundamentais da física, né? Vamos dizer, a constante de Newton, da gravitação, né? A velocidade da luz, a constante de Planck, a carga fundamental, a constante de Boltzmann, vamos dizer, e através dessas constantes fundamentais ele deriva várias escalas de tempo, de energia, escalas de distância, né? Então ele faz um trabalho muito interessante que é olhando a cosmologia do ponto de vista das constantes fundamentais da física, sendo elas constantes realmente ou podendo variar no tempo. Então, Dirac faz uma discussão muito interessante aí de 1930, desse artigo de 38. Aqui já tinha falado desse artigo. Então, desculpa, estou voltando, né? Vamos passar para frente, já estou acabando, né? Aí vai chegando a Segunda Grande Guerra, né? Quer dizer, Dirac não vai parar muito, né? Ele, mesmo com os bombardeios perto de Cambridge, ele continua trabalhando. Então, aqui é a teoria clássica dos elétrons que radiam. E aí, a partir daí, Dirac passa a se dedicar praticamente a sua carreira à compreensão do elétron. Aí nós vamos ver que em 1951 ele introduz aquele vácuo, is there an ether, né? Quer dizer, há um éter. Ele tenta entender, ele introduz. É o primeiro trabalho que discute a violação da simetria de Lorentz, introduzindo uma espécie de um éter para compreender a estabilidade do elétron. Lá de 31, de 51 esse trabalho. E o trabalho de 39, que foi citado já no livro, na versão 47 do livro, né? No livro que eu coloquei aqui, ó. Vamos colocar aqui, repetir só, porque esse livro é muito importante, né? Os princípios da mecânica quântica. Nessa versão de 47, ele introduz os resultados desse seu artigo, que é uma filosofia da estética na mecânica quântica, quando ele apresenta uma nova notação para a mecânica quântica em termos dos estados vetoriais, né? dos vector states, Bra e Ket, né? Aqui, uma teoria do elétron e do campo eletromagnético, que Dirac aqui faz uma síntese muito interessante também da QED, né, nesse Annals do Instituto Henri Poincaré. Lembrar que Dirac introduziu, né, ele tem um artigo que eu não citei aqui, poderia até ter citado, mas é um artigo On the Quantum Electrodynamics, que é um artigo dele de 1929, que o Enrico Fermi incorpora e amplia em 1930. Enrico Fermi era assim, vamos dizer assim, um grande defensor das ideias de Dirac. Apesar de Enrico Fermi ser um grande experimental, talvez junto com Rutherford, os dois maiores experimentais do século XX, mas Enrico Fermi sabia muita teoria. Aliás, para quem não sabe, os livros que Enrico Fermi escreveu na Itália, estão em italiano, para ensino médio, para ensino fundamental de física, mecânica, estatística, mecânica, os livros do Fermi são fantásticos. Se alguém puder ter contato, né, pegar na internet esses livros de física básica do Enrico Fermi, são excelentes. Enrico Fermi era um grande teórico e um grande experimental. E aí, voltando, né? Tudo isso, né, quer dizer, a trajetória de Dirac está muito ligada a esse pensamento de Anaximandro de Mileto do século VI a.C., que o mundo não é aquilo que se apresenta a nós. O mundo é diferente de como nos aparece. A nossa visão de mundo é modulada pela pequenez de nossas experiências. Então, era isso que Dirac pensava. Nós não podemos julgar o mundo só pelas nossas experiências. Nós temos que abrir a nossa cabeça e pensar que existem aspectos da natureza que ainda escapam às nossas detecções, né, às nossas experimentações. E aí ele diz, quem me consegue revelar esse mundo é a matemática. É um pensamento, né? E aí aqui eu lanço, só para finalizar, esses três trabalhos, né, do Dirac, filósofo da ciência, né? A ciência física e a filosofia, que é esse Nature, de 1937, a relação entre a matemática e a física, que a gente já citou lá no início, né, que é os Proceedings da Royal Society de Edimburgo, de 1939, e a evolução, né, da visão do físico sobre a natureza nesse Scientific American de 63. E depois também, ele tem outros artigos em que ele se apresenta mais como filósofo da ciência do que como físico, né? Aqui nesse livro, é, a concepção do físico sobre a natureza, né, publicada em 1973, Dirac apresenta esse capítulo do livro, Desenvolvimento, né, da concepção do físico a respeito da natureza. Então, vale a pena ler esses artigos do Dirac, filósofo da ciência também. E aqui nós vamos parar, no próximo encontro nós vamos começar a ver
uma das grandes consequências, uma discussão fervorosa da década de 30, que é como a teoria de Dirac, né, dos elétrons e pósitrons, a teoria da equação de Dirac, né, ou a teoria do vácuo quântico de Dirac, ela vai influenciar profundamente a busca e a construção de modelos de eletrodinâmica não linear. Assunto que hoje está em alta, vamos dizer assim, em alta efervescência, tem muita atividade atual, né, muita atividade contemporânea sobre eletrodinâmicas não lineares, sobretudo agora com esses telescópios de observação, também com experimentos muito refinados com lasers ultrapotentes, esses chamados petawatt lasers, né? Esses lasers que deram até o prêmio Nobel, eu acho que foi tinha até uma mulher envolvida no prêmio Nobel, eu acho que era a Donna Strickland, né? Que aqueles lasers, né, de curtíssima duração e de altíssima intensidade, né, que agora também são muito interessantes, porque eles podem quebrar para nós, revelar realmente a estrutura do vácuo quântico. Esses lasers com campos elétricos e magnéticos próximos dos campos críticos, eles podem induzir uma polarização do vácuo muito mais visível, testar a birrefringência do vácuo, testar eventualmente o comportamento metamaterial do vácuo também. Então, muito interessante. Nós vamos falar sobre isso no próximo encontro, que vai ser o Dirac e a mecânica quântica, parte 3. E aí a gente termina com o Dirac. E aí, terminando com o Dirac, a gente vai entrar no Heisenberg e depois no Schrödinger com a mecânica quântica. Então, eu pretendo, hoje é dia 22 de abril, né, terça-feira, eu pretendo no domingo, né, dia 27, dia 27 é domingo, né, fazer a gravação do Dirac, parte 3. E aí a gente termina o ciclo do Dirac e a mecânica quântica nesse recorte, 1935, 1925, 1939. Por hoje eu pararia aqui, agradeço ao Santiago aí a santa paciência de ficar aí até às 11h35, né, para a gente fazer essa gravação e disponibilizar para os nossos colegas que seguem um pouco as nossas, que participam, né, desse debate. Eu recebi já alguns e-mails de pessoas trocando ideias a partir da primeira discussão, da discussão de domingo, né, do Dirac, parte 1, pedindo referências, outro querendo trocar alguma ideia, o que é um grande prazer para mim, né, poder trocar ideia a partir dessas nossas falas muito simples, né, sempre visando o estudante de graduação e trazer para o estudante de graduação alguns debates que, às vezes, nos cursos não dá tempo, e também não é o objetivo dos nossos cursos, às vezes, chegar nessas discussões mais filosóficas e mais assim contextualizadoras. A gente tem uma visão muito recortada, né? Quer dizer, o nosso projeto político pedagógico é totalmente recortado, a gente apresenta tópicos, 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 e às vezes a gente não tem tempo de fazer a inter-relação desses tópicos. A gente vai aprendendo recorte, 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 e aí falta um tempo para a gente montar o Lego. A gente tem as peças, mas não tem ainda o Lego estruturado. E eu tento, nessas discussões aqui, ajudar o estudante principiante a montar esse Lego a partir das partes, né, com as quais ele tem contato nos cursos. Então, Santiago, muito obrigado e obrigado a todos os parceiros que estiveram conosco até e vão estar seguindo essa nossa fala Dirac e a mecânica quântica, parte 2. Santiago, um abraço aí, boa noite para você.